Tá ouvindo, Nanda? Pronto. Peraí. Pronto. Travou, Nanda. Pronto. Você conseguiu ouvir Pronto. até onde? Eu, eu tava perguntando, eu escutei toda a parte em relação ao banho, cabecinha, não sei Hum. o que, eu perguntei em relação à proteção de ouvidinho. Ah, tá. Então, se você precisar realmente proteger, você protege só com seus dedos. Mas não tem nada dizendo que precisa. E se cair água no ouvido do bebê, claro que não é para jogar nem jorrar água. Mas se cair, a cerinha vai proteger. A cerinha vai Certo. proteger o ouvidinho dele sem problema. Existe uma temperatura ideal? Preciso ferver a água para dar esse banho? Quando o bebê ainda tá com um biguinho ali, né, o coto umbilical ainda, eu sempre oriento que sim, que esterilize a água e deixe chegar na temperatura de uns 36, 35 graus para dar o banho. Sim. Mas e você sempre testa para ver se está muito quente ou muito fria. E se você precisar, se você não souber, não tiver aquele termômetro, vê como está confortável no seu antebraço, que é a sua pelezinha mais sensível, porque na mão a gente tem muita queratina, então a nossa sensibilidade não é assim tão grande. Então, no antebraço, nessa partezinha aqui, de dentro. Certo. E, Nanda, outra coisa, tem um tempo assim do banho? Tem que ser rápido para o bebê não perder a temperatura? Tem um tempo para esse banho? Não, você fecha todas as cortinas e dá o seu banho. E assim, é sempre legal também falar que cair o umbigo, vai dar banho no chuveiro, bota o pai para dar o banho no bebê também. É uma forma também dos pais se conectarem com a criança, porque as mães têm o peito, né? Tem o Sim. cheiro, tem, né, tudo isso da gestação e tal. E os pais às vezes ficam meio que de fora, assim, ou não se envolve tão ativamente. Então, pode ir dar o banho no chuveiro, não tem problema nenhum. Se quiser dar um banho só de água no chuveiro, também não tem problema. É uma Pode forma também cair da a água gente. na cabecinha, normal. Pode. Não precisa ficar, porque tem alguns lugares que ensina a usar um algodãozinho. Você molha o algodão e passa no algodão. Não precisa dessa frescura, sabe? Quanto mais natural a gente puder ser, melhor. Claro, eu tô falando uma criança termo, nascida no tempo certo, sem nenhuma Sim, doença, tudo direitinho, né? certo. E Nanda, você então, tem. assim, às vezes é como se fosse o TT do pai ao banho, sabe? O banho do chuveiro. Deixa pro pai dar o banho. Isso tá, pelo que entendi, só depois que cair no umbigo, né, Nanda? O Tem banho no pediatra que chuveiro depois. orienta antes mesmo, mas eu normalmente espero cair o umbigo, pronto. Pode ir pro chuveiro. Certo. Você tem preferência por algum tipo de sabonete, Nanda? Tem algum que, assim, não pode ou pode? Você tem alguma preferência? Quanto mais cheiro, pior. Porque pode ser que É? a criança comece a desenvolver algumas reações alérgicas. Então, Mas, quanto assim, mais inodoro, melhor. Mas, assim, de marca, eu gosto muito do da Dove. Dove Hidratação da Dove Enriquecida. Quentinha. Eu gosto muito dele. Tem o Johnson também, da cabeça aos pés, uma coisa assim que é legal. Mas o da Dove é o que eu Sim. prefiro. Certo. E outra coisa, aquele da Granado também pode ser. Muita gente usa, mas eu não gosto muito dele, não. Eu prefiro deixar ele para criança maior. Por Porque quê? a glicerina, eu acho que ela tira um pouquinho a hidratação do bebê, da pele. Então, eu Então, na prefiro verdade, você deixar o não gosta muito glicerinado dos para sabonetes depois. com você não gosta muito dos sabonetes com glicerina. Não. Não, porque ainda tem outra coisa. Se a criança desenvolver uma dermatite atópica, aí a gente precisa tirar mesmo. Entendi, porque pode ser por causa da glicerina. Uhum. E deixa eu ver, outra coisa que Não por causa da perguntaram aqui. glicerina, por outros fatores, mas a glicerina não ajuda também. Entendeu? Entendi. Em relação à roupa do bebê, Nanda, essa roupa pode ser lavada com qualquer sabonete? Ou tem muita gente que fala que tem que ser sabonete de coco, não usar amaciante, como é? Então, sabonete de coco pode ser líquido, pode ser barra, pode ser em pó. Próprio para bebê. Não precisa usar amaciante nem perfume. Nem na hora de lavar, nem na hora de passar, nem na hora de guardar.
Não precisa botar nenhum cheirinho na gaveta também. Só o sabãozinho e pronto. Certo. Tem Ola, tem E tudo, Roma. pode usar, por exemplo, perfuminho, hidratante, alguma coisa assim? Não, não. Não. Hidratante no bebê pode até ser, mas cada um individualizado, entendeu? Eu Uhum. mesmo eu Só não se usei for meu indicação, filho. não é Não para usar achava que para havia todo mundo. necessidade. Isso é. E perfume não. Perfume deixa para depois de 6 meses. A criança já tem o Aí você cheirinho perguntar dela, quando. entendeu? Certo. Outra coisa, Nandinha, em relação à fralda. Hum. A quantidade de trocas de fralda. Eu só troco quando o bebê fizer xixi e cocô? Ou existe alguma quantidade de fralda que eu preciso trocar por dia? Fez xixi, troca fralda. Fez cocô, troca fralda. Sempre você usa algodão com água para limpar, seja xixi ou seja cocô. E não deixa acumular, porque quanto mais acumula, mais tem risco da criança fazer assadura em reação à ureia do xixi ou à irritação do cocôzinho, ou então até em reação às substâncias químicas que tem na fralda, né? Porque a fralda, para conseguir conter, para segurar o cheiro, para não sair o xixi escorrendo, ela tem várias substâncias químicas ali dentro. Então, às vezes, isso tudo faz a criança ter uma reação na pele. Então, sujou, tirou. Sujou, limpou, tirou. É isso. E eu posso usar aqueles lencinhos umedecidos para limpeza? É melhor que não use. Espero que não. Existe algum Isso. momento que eu possa usar, alguma idade do bebê que eu possa usar? Então, se você sair na rua, não tem como você conseguir uma aguinha limpa de jeito nenhum, aí você usa, né? Mas chegando em É como se casa, assim, não use. tá. É Num como se fosse na carro, urgência. entendeu? Mas assim, se você vai para casa de alguém, se você vai para o pediatra, vai ter uma pia em algum lugar. Você Sim, leva seu algodão e aí você molha o seu algodão com água e usa, acabou. O lenço umedecido também pode desencadear algumas alergia. infecções fúngicas e alergias, exato. Então, quanto mais tarde a gente puder usar, ou quanto menos frequente usar, melhor. Quando eu vejo gente na maternidade já levando lenço umedecido e chupeta, eu já corto logo. Não, pelo amor de Deus, não usa não. Não. Ó, Bi tá perguntando aqui, quantos meses eu poderia usar o lenço umedecido sem preocupação? Ou não tem isso, de preferência Não nunca tem usar? isso. De preferência, nunca usar. Nunca usar. Quando a Tá. criança for mais velha, para você também se libertar um pouco, porque às vezes sai um cocô gigante e você tem que usar muitos algodões. Então, eu já falo também, assim, não é para todo mundo, né? Mas assim, quanto mais natural a família for, melhor. Então, sujou demais, não conseguiu limpar, bota embaixo da torneira da pia e limpa. E Vai lava. descer e pronto. Isso, exatamente. Não tem E estresse. A lava. criança mais durinha e tal, não tem problema nenhum. Toda vez que eu for trocar a fralda, eu preciso passar o cremezinho, a pomadinha? Depende. Se a criança tiver com um sinalzinho de assadura, você passa. Se você acha que a criança vai fazer um cocô daqui a pouco, passe. Se você vai colocar o bebê para dormir, você também coloca uma pomadinha a mais até de pomada para proteger e ele conseguir dormir mais tempo sem você ter que acordar ele para trocar, entendeu? Mas não precisa, Entendi. não é obrigatório. Se a criança não tem sinal nenhum de assadura, acabou de nascer, relaxe. Não precisa ficar usando pomada, não. O tempo todo. Não. Precisa usar talco? Usa? Não, Não se talco usa não. mais? Não, não se usa talco. Não usa mais, Pelo né? risco de asfixia, é. Porque aquelas partezinhas do talco podem ser inaladas pelo bebê e aí podem fechar a via aérea e aí asfixia. Outra coisa, Nanda, quando e como eu posso fazer a limpeza do ouvidinho do bebê? Você pode fazer todo dia usando a toalhinha dele ou uma fraldinha. Você Cotonete pega uma não, fraldinha, cotonete não. Cotonete a gente só usa para limpar o umbigo. só o umbigo. Passa no álcool e limpa o umbigo. Mas o ouvido é a fraldinha, você passa dentro do ouvidinho do bebê. Se você quiser muito usar uma fraldinha um pouco umedecida, depois você pega uma parte da fralda seca e passa. Mas também não é para ficar enfiando, né, colocando coisa, nada disso. Porque aquela cera está ali para proteger o ouvido da criança. Então, às vezes, Sim. nesses locais aqui,
Você pode também limpar. Sim. Aqui atrás, você pode limpar todo dia, passando também um óleozinho uma vez na semana. Você passa um óleozinho e depois um cotonete aqui atrás. Mas não fica enfiando nada lá dentro no conduto auditivo, não. Nandinha, na hora que eu for dar o banho, não tem preocupação em relação ao sabonete, no caso, né? Em relação às moleiras, né? Eu posso lavar tudo direitinho. Pode, Passar pode. Você não vai tudo ficar direitinho. apertando, mas Lógico. pode lavar de boa, sem problema nenhum. Tá. Oi, Vou Teu. perguntar agora também. Papel aí, nunca mais. Agora já tem dois. Deixa eu te perguntar, que continua sendo limpeza, né? Em relação ao umbigo. Hum, Como é que deve ser feita essa limpeza do umbigo? Do coto do umbilical, no coto caso, né? umbilical. Isso. Você pega um álcool 70, põe no cotonete, na pontinha do cotonete, e limpa. O umbigo tá aqui. Vamos dizer que aqui é a barriga do bebê e aqui é o coto umbilical. Você vai pegar o algodão e vai passar nele todo, todinho. Se o umbigo tá meio preso para cá, você puxa e limpa aqui. Se tá meio preso para cima, você puxa e limpa aqui, até limpar todo. Só Pode com ser que nesse álcool? cotonete, só com álcool. Pode ser que nesse cotonete saia a secreção amarelada, avermelhada, mas tudo sem cheiro. Então, ok, não tem problema. E aí você continua Se tiver limpando até cheiro, secar, se até tiver cair. cheiro, aí tem que procurar um pediatra. Isso. Se tiver qualquer cheiro ou qualquer sinal de inflamação, vermelhinho, tá tocando ali, tá quente e a criança tá chorando, pediatra. Tá, então só álcool. Outra Uhum. coisa, Nanda, toda vez que troca a fralda, eu preciso limpar o coto? Toda vez que troca a fralda, precisa limpar o coto. Tá. E depois o cotozinho cair, eu preciso ter algum cuidado especial com o umbigo? Se ainda sobrar um pouquinho daquele umbiguinho que às vezes fica no meio, você continua limpando com álcool. Só isso. Então, toda vez que troca a fralda, a mesma coisa. Isso. Sendo que o Tá. umbigo pode cair 20 dias, tá, gente? Às vezes até mais. Depende, vai de bebezinho para bebezinho. Isso. Certo, Nandinha. Vou perguntar agora em relação à amamentação, tá? Uhum. De quantas em quantas horas eu preciso colocar o bebê para amamentar? Livre demanda. Livre demanda. Existe, por exemplo, Deu vamos dizer, vontade, botou. botou. Mas assim, como você tá falando, nem sempre o choro é para É amamentar, né? fome. É Uhum. fome. Entendeu? Existe uma quantidade de horas, tipo assim, necessária que o bebê precisa amamentar? Se o bebê tem menos de 15 dias de vida, eu falo assim, dormiu e tá dormindo mais de 3 horas, você acorda ele. Ou você simplesmente pega ele e põe no peito. Mas depois disso, ele vai se autorregular. Agora, se ele for um prematuro ou uma criança muito grande, muito gordinha, ou muito abaixo do peso, aí a gente precisa ver para realmente ficar de 3 em 3 horas para ele não fazer hipoglicemia. Principalmente nos primeiros dias de vida. Mas depois de 15 dias, Certo? Então, de 3 em 3 horas, eu preciso acordar o bebê para amamentar. Se estiver dormindo, eu acordo. até 15 dias de vida. Passou 15 dias, se ele dormiu, você Não. dorme, relaxa. Quando ele acordar com fome, você dá o peito. Independente de quantidade de horas. Vamos dizer, o bebê dormiu 6 horas depois de 15 dias de vida, eu não preciso acordar. Não. Tá. Eu sei que é meio difícil, né? Você fica assim, meu Deus, vou ficar 6 horas sem comer. Mas pode. Pode, Pode que né? ele já tem. Ele, quando ele nasce e ele fica em observação. Lembra quando eles nascem lá com a gente na maternidade? E eles ficam em Sim, observação, eles ficam até 6 horas. Eles têm reserva. Entendeu? Eles têm reserva entendi. para isso. Quando a criança é maior, ele continua tendo reserva. Continua tendo reserva. E a outra coisa, Nandinha, sempre que amamenta, bota pra rotar, certo? Depende também. Se você tá com o bebê acordada, ok, bote para rotar 20 minutinhos. Mas se você tá de madrugada, ele dormiu, você tá fazendo uma cama compartilhada, que sim, viu, gente, é possível, com todas as formas de segurança é possível. Você tá lá, você e ele,
E ele dormiu e você também dormiu, você não precisa, meu Deus, eu preciso acordar, botar 20 minutos o menino aqui até ele arrotar, não precisa. Mas e Dormiu aí, e ele tá vai tudo dormir sem bem. arrotar? Aham. Se ele se E sentir não tem risco de incomodado, asfixiar? ele vai acordar. Se ele se sentir incomodado e quiser arrotar, ele vai reclamar e você vai acordar e botar ele pra arrotar. Se ele não ficar incomodado, não tem problema. A Tá. anatomia dele é pronta para isso também. Quando ele arrota e às vezes sai um pouquinho de golfo, se ele tá de barriga para cima, né, assim, não vai voltar para a Isso. via aérea dele. Não vai. Mas não pode Voltaria se ele sufocar, tipo, tivesse o de bruço ou de narizinho. lado. Se sufocar o narizinho, ele vai virar pro lado, ele vai botar para fora, ele vai tossir, você vai acordar, ele vai acordar, todo mundo vai acordar. Independente Não da tem idade esse risco, não. gestacional. Não, então é isso. Uma criancinha maior. Numa criança que nasce com menos de 37 semanas, eu espero normalmente até 37, arrotando sempre, depois segue a vida, entendeu? E a partir de quanto tempo... Ó, tá aqui falando que tá nervosa, eu também já tô nervosa. E me diga uma coisa, e depois de quanto tempo eu posso colocar o bebê para... Tipo, não precisa mais colocar para rotar. O bebê vai amamentar e não vai ter mais... Não vai arrotar mais, né, no caso. Não sei, boa pergunta. Boa Então, pergunta, tipo não assim, sei. A partir de existe uma quando a gente idade... para de ter que colocar para rotar? Acho que com 6 Exato. meses a gente melhora, assim, já vai, a criança já vai se regulando, já vai ficando em pezinha, então às vezes ele mama e ele mesmo se coloca, mas eu nunca li nada sobre parar com 8 meses, parar com 1 mês. Tem criança que não arrota, tem criança que a gente põe 40 minutos e a criança não arrota. E tem criança que arrota sozinha, independente da posição que você coloque. Não tem isso, não. Não tem nada a ver com refluxo também, né, que Thay tá perguntando aí? Não, são coisas totalmente diferentes. Tá. E o Tá, refluxo acho que é já... fisiológico, tá? Até 1 ano. É normal Até onde? a Pronto, criança ótimo. colocar para E rotar. Colocar para gofar, já aliás. que você É tá... normal. Agrofar. Já que você tá falando desse refluxo, toda criança tem que ter aquele colchão anti-refluxo? Não. Uh-uh. E Não nem precisa. travesseiro, viu? Ah, pronto. E travesseiro? Precisa de travesseiro? Porque, tipo assim, Não. antigamente, minha mãe falou que eu tinha que botar um monte de almofadinha, travesseiro, não sei o quê. E aí as pediatras Rodilha, que eu tive para a falaram, cabeça não, não o ficar. mínimo possível. Não. É o mínimo possível mesmo. Depois de 2 anos é que você pode usar travesseiro na criança. A cabeça da criança é maior do que o corpo. Então, se a gente põe um travesseiro aqui, ele vai fazer assim, ó. Vai fechar a via aérea. E aí vai parar de conseguir respirar. Então, pode ser que aconteça alguma parada respiratória. Então, por isso que a gente não usa travesseiro. Entendeu? A partir de que E a gente idade também usa? para de dar mobilidade ao bebê. O bebê precisa conseguir mexer sozinho o pescocinho dele. E a partir de que idade pode usar o travesseiro? 2 anos. 2 anos? Então, até 2 anos. anos, sem travesseiro. Não precisa. Falaram agora alguma coisa assim de travesseiro antissufocante. Existe? Não precisa também, não. Não precisa disso também, não. As empresas Não inventam, né, um precisa. monte de coisa. Não, ela acabou de responder isso, que o bebê que não tem refluxo não precisa de colchão anti-refluxo. Não. Até É isso, porque Nanda? o colchão que realmente faz algum efeito na criança que tem refluxo, ele tem 30 graus. Né? O berço é assim, o colchão é assim, 30 graus. Vamos pensar que 30 graus é isso aqui. Quando você põe uma criança com 30 graus, a criança vai descer, vai ficar lá embaixo. Então você precisaria usar alguma coisa para segurar o bebê. Eu nunca vi isso aí. Sim. Tem muito tempo que existia isso no mercado. Foi feito e tal, pelo menos aqui em Salvador. Então, não precisa. Tá. Agora o bebê que já tem um refluxozinho, o bebê prematuro, a gente coloca alguma coisa para elevar o colchão. Embaixo do colchão.
Isso, a gente põe alguma coisinha embaixo do colchão para o colchão normal ficar um pouquinho mais elevado. Sendo que, normalmente, a gente também faz uma rodilhazinha com algum tecidinho, alguma manta, alguma coisa para o bebê conseguir ficar mais em pezinho no berço, entendeu? Não descer para o fim do berço. Porque se ele desce, ele pode também girar. Entendeu? E aí tem Entendi. perigo, né? E aqueles, Nanda, protetores de berço? Porque assim, por exemplo, o que eu comprei para Bia aqui, eu comprei aquele que protege, mas ele não é aquela almofada solta. É aquele que amarra do lado, só para não ficar no É uma cercadinho. rede ou é um tecido? É um tecido, certo? É um Hum, tecido só para fechar aqueles buraquinhos. Mas assim, eu já vi gente que coloca aqueles protetores, tipo, aquelas almofadas em cada lado, sim, soltas, sabe? E aí, você acha o que desses sim. protetores? Que eles deixam os berços lindos. Ponto final. Não é para usar no bebê. Então, eu sempre falo assim, para usar uma redinha. E aí a gente protege o bebê de enfiar um bracinho, enfiar uma mãozinha. Mas se a criança gira de algum jeito, a almofada, né? A criança vai ficar assim. E se ele não conseguir voltar, ele para de respirar, entendeu? Ou seja, nem aquele que eu fiz, que é tipo amarrado de tecido, não pode, não deve. Não é recomendado, né? Mas assim, cada família, Sim. seu mundo, né? A gente diz que não pode, tem recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana, mas cada caso, cada família, não posso, né, mandar em ninguém, mas não é recomendado. Entendi. E, Nanda, e aqueles ninhos? Ninho redutor de berço? Então, ninho também não é recomendado, pelo mesmo motivo, porque o bebê pode girar e ficar, né, asfixiado. Mas o ninho é muito legal quando você consegue proteger o bebê, os bracinhos. Tem alguns que amarram os bebês. Não amarra não, é tipo assim, deixa tudo presinho, né? Deixa Bracinho ele, bebê. presinho, que essa aí é legal. Mas o ninho normal por si só tem o mesmo risco do berço, do bebê asfixiar. Mas então, assim, por exemplo, se tiver aqui do meu lado, eu tô na sala, quero botar pra dormir, posso botar o ninho aqui no sofá porque eu tô de olho. Mas se for de noite, para botar no quarto pra dormir, que não É deve. melhor que você bote sem. Melhor pode ser. Outra coisa, Amanda, é necessário, tipo assim, é obrigatório nos primeiros meses, ou nos primeiros dias do bebê, o bebê dormir no quarto dos pais? Sim. Eu recomendo até 1 ano. Oi? Mas não Porque pode, o tipo, ter bebê uma precisa cama ter no uma quarto do bebê? vigília. Pode ter alguém dormindo no quarto do bebê. Ele precisa dormir sob vigília de algum adulto. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser cuidadora, pode ser a tia, pode ser quem for, contando que tem alguém responsável do lado dele. Não na cama do casal, né? Um bercinho acessório. No quarto, no caso. É Se isso for o que eu quarto do falei, casal. que pode haver cama compartilhada também. Não é uma recomendação oficial, mas é uma coisa que facilita muito a adesão à amamentação e a mãe conseguir dormir, né? É você dar a mama de noite, adormecendo com seu bebê na sua cama, com todas as devidas proteções, né? Mas também é a opção da família, sabe? Mas É uma coisa imagine, que tipo, você você dormindo, consegue você vira, amamentar. Você não vai você virar. dorme. Você, mãe, se você não fumar, não beber e não usar nenhuma medicação para dormir ou que altere seu sensório, você não vai dormir. Você vai acordar toda vez que o bebê fizer qualquer movimento. Qualquer a mãe Entendi. acorda. Entendeu? Ai, A Jesus. questão também é o pai. O pai também não pode beber, nem fumar, nem usar medicação. Então, se possível, encosta a cama na parede e aí bota a almofadinha, presinha lá, bebê, mãe e pai. Entendeu? Ou nada mais isso não pode ser ruim para a criança lá na frente em relação à dependência. Tipo assim, o bebê ficar muito tempo dormindo na cama dos pais e depois para você tirar para ir para o quarto dela ou ir para a caminha dela, não querer ir de jeito nenhum.
Pode ser difícil? Pode, mas também vai ser difícil se a criança dormir sozinha no berço ou na cama dela, ela também vai acordar 1000 vezes. E se uma coisa muito importante nos primeiros 6 meses de vida é a nutrição do bebê. E a Tá nutrição baixo, dele vai Nanda. ser a amamentação, para essa mãe conseguir amamentar de noite, que é quando ela produz mais leite, e conseguir acordar no outro dia, ter algumas Chega horas de aqui. sono, entendeu? Por isso que eu sempre falo da cama compartilhada. Entendeu? Ou Nanda, seu cortou? áudio tá baixo. Minha mãe tá ligando. Tá baixo? Nanda? Melhorou? Ainda tá baixo. Melhorou? Tá um pouquinho baixo, tô dando pra ouvir. Não sei se o pessoal tá conseguindo ouvir. Tá. Tá dando E pra ela ouvir? está dizendo que a gente está de boa. Pronto. Então, Sim, então, então vamos lá. quando a É, gente a outra consegue, pergunta, Nanda. Existe alguma quando a mãe posição decide ideal para amamentar, colocar o bebê para a gente dormir? precisa realmente entender. Hã? Tem Como alguma é? posição ideal para o bebê dormir? Deixa eu tentar aumentar aqui o som. Uma opção ou uma posição? Eu não. Amandinha? Nanda? Oi. Você falou opção ou posição? Nanda, Tá seu me áudio tá ouvindo? baixo, não tô conseguindo ouvir, não. Você falou o quê? Eu perguntei se tem uma posição ideal para o bebê dormir. Se ele for dormir numa cama, num berço, é melhor que ele durma de barriga para cima. Se ele for dormir em cima da mãe, pode ser de bruço. Certo. E me diga uma coisa. Tá dando para ouvir as duas bem, então o pessoal tá ouvindo. Eu tô ouvindo baixo, mas eu tô conseguindo ouvir. Só tô tendo que juntar um pouquinho mais perto. Em relação a sair de casa, a partir de quantos dias, quantos meses a gente já pode sair com o bebê? Agora na pandemia vai demorar. Não, na Mas pandemia não. normalmente Normalmente. eu faço para segurarem um pouquinho, para a gente dar as primeiras vacinas, né? De 2 meses. Mas assim, se você vai para casa de sua mãe, de seu pai, não tem isso, né? Para ir para casa da melhor amiga, você leva seu bebê no bebê conforto e tenta evitar que as pessoas peguem no bebê. Mas também é bom para a família desopilar um pouco, sabe? Porque quando o bebê nasce, você fica o tempo inteiro em casa, o tempo inteiro em casa. Então, é bom também ver outras pessoas, né? Ter ajuda, entregar o bebê para uma tia, para uma amiga, para alguém. Mas sempre com os devidos cuidados, lavar a mão, se puder usar alguma coisinha para proteger na hora de segurar o bebê. Ou até se conseguir esperar até 2 meses, pelo menos. Joia. E viagem, Nanda? Tipo assim, que momento. Viagem, na verdade, de avião, né? Porque, como você falou, sair com 2 meses a depender da viagem de carro, por exemplo, Salvador Feira, que eu vou fazer muito, acho que não modifica muito nesse tempo, né? Uhum. Mais de 2 meses. Mas minha pergunta é em relação a Viagem de avião. avião. Não tem isso. Se a família tem necessidade, o bebê vai ter que ir, né? Também com as devidas precauções, né? Sempre, se possível, no bebê conforto, na hora de decolar, bota no peito para evitar a dorzinha no ouvido, na despressurização. Mas não tem isso, assim. Se você puder, quanto mais você puder esperar, melhor. Por conta das vacinas, por conta da proteção de doenças virais, bacterianas. Mas só isso.
Não tem aquela regra a Certo. partir de 6 meses, a partir de 1 ano. Eu, por exemplo, queria muito viajar com meu filho logo. Mas a gente não foi, não viajou e até hoje não viajou. E meu marido disse que não ia, não vamos viajar, porque o bebê vai conversar muito, vai gritar, vai chorar, não sei o quê. Enfim, até hoje a gente não viajou e aí a pandemia chegou. Mas é uma decisão de cada um, entendeu? Não tem nada de pediatria para isso, não. Certo. Ó, Nanda, perguntaram aqui. Eu meio que acabei as perguntas que eu lembrava para fazer. Eu acho que Mas, eu assim, respondi teve muito algumas rápido, né? perguntas aqui. Me desenvolver assim mais. Na próxima eu desenvolvo mais. É o quê? Na próxima pergunta eu vou tentar desenvolver mais, assim, que eu acho que eu tô falando muito rápido. Sim. Estão perguntando, assim, a posição para amamentar, existe a posição ideal ou não? É a posição que a paciente se sentir mais confortável? Sim, é a posição que a família, a mãe e o bebê estiverem bem. O binômio tem que estar bem. Pode ser em pé, sentado, peito direito, peito esquerdo, bebê assim, bebê sentado, mãe deitada, bebê deitado, na poltrona, na cama, na cadeira, no banquinho, sentado na mesa, não tem problema nenhum, não tem regra nenhuma para isso. É conforme Tanto que os esteja dois. confortável para os dois. Isso, exatamente. Perguntaram aqui, Nanda, para mim, em relação a quanto tempo a gestante pode viajar. Só respondendo. Em Aí relação é à você, né, que gestante, depende. Eu vou ter que responder. Depende se é uma gravidez de risco ou não, se é gemelar ou não. E aí, assim, tudo isso vai depender, tem que ter um relatório com a liberação, a depender da companhia aérea, eles têm as suas regras, se o voo é nacional ou internacional. E aí, assim, até mais ou menos umas 30 semanas, a maioria das companhias aéreas, elas liberam. A partir de 30 a 32 semanas, tem que ter um relatório liberando pela obstetra para viajar, dizendo que ela não tem risco e tudo. Normalmente eu oriento não viajar assim no primeiro trimestre, nas primeiras semanas pelo risco de aborto, não pelo voo, mas pelo risco de ocorrer um aborto dentro de um avião. O voo não vai influenciar no aborto. E eu também não recomendo no final da gestação. A partir de mais ou menos 35 semanas, eu já oriento não viajar. A não sei que seja realmente imprescindível, não tenha como, mas fora isso, eu não oriento. Nandinha, perguntaram isso você já respondeu, né? O atendimento pediátrico pós-parto. já falei. Volta a live depois e assiste. Mas, ó, nasceu, primeira semana de vida, o pediatra tem que ver o bebê. Ó, na sala de parto, obrigatoriamente, normalmente tem que ter um pediatra, Sim. tá? Idealmente, Tem que sim. A gente ter. sabe, assim, que as casas de parto normal não tem pediatra na sala de parto. Mas os outros profissionais estão capacitados para fazer a maioria das coisas. E normalmente uma casa de parto está sempre vinculada a uma maternidade que tem um pediatra sempre de plantão. Fora isso, ou em casa, né? Que se nascer em casa também não tem pediatra. Mas idealmente sim, deve ter o pediatra para Deve acompanhar o ter. bebê, para ver o bebê, para poder intervir caso seja necessário. É o que eu sempre falo, assim, em relação a parto humanizado, algumas pessoas que querem fazer parto em casa. Tipo assim, o que eu acredito é que, tipo, a importância do pediatra dentro da sala de parto, apesar de ter, às vezes, o profissional que foi capacitado, às vezes não tem a mesma experiência de um pediatra na sala de parto. E um parto, querendo ou não, é uma caixinha de surpresa. Às vezes pode ser aquela gravidez toda linda e na hora do parto o bebê nasce com alguma dificuldade respiratória, alguma coisa. Então, na verdade, eu acho muito importante. Eu não faria o meu parto se não tivesse um pediatra também na sala de parto. É Porque uma a discussão gente que também é obstetra, a gente compridíssima, vê né? que às vezes tem tudo para dar certo, é tudo lindo e de repente pode alguma coisa acontecer. E Nanda, tem alguma posição? Perguntaram aqui, tem alguma posição ideal para fazer a amamentação, o aleitamento em bebezinho que tem refluxo? Não. Mas você pode usar muito a cavalinho, que é o bebê em pé, aqui é a cabeça do bebê.
E aí ele tá sentadinho na perninha da mãe, abre as duas pernas do bebê e põe ele virado pra mãe e ele amamenta assim. A gente dá o apoio no pescoço e ele mama assim. Certo. Bebezinha, Nandinha, que tipo assim, a mãe tem leite, certo? Ela tem uma quantidade suficiente de leite, tá amamentando bem. O bebezinho tem refluxo e tá perdendo peso. Esses bebezinhos precisa associar alguma fórmula ou não? Vai continuar só com aleitamento materno mesmo e esperar aí o tratamento para o refluxo. Só no consultório pra gente ver. Não dá pra dizer assim, generalizado, entendeu? Porque a Tem gente que tem que ver quanto avaliar a peso curva tá do bebê, perdendo, tudo idade isso, né? gestacional, tempo de vida dele, tem que avaliar essa mama dessa mãe, a produção dela, a disposição dela de amamentar, tem que ver quais os horários que ela tá mamando, se ela tá dando mamadeira, se tá dando chupeta, se tá dormindo, se o bebê tá chorando muito, se não tá, tem que ver um monte de coisa. Não dá pra dizer assim. Tem um monte de coisa. Tá. Outra coisa, eu também, essa dúvida também é minha. Se é verdade ou é mito que não se deve usar aquelas luvinhas no pós-parto imediato? Não é pra usar luva. Não é? Não! Corta as unhas de 3 em 3 dias, ou até de 2 em 2, se for aquele bebê que a unha cresça muito rápido. E esquece luva, joga a luva na maré. Não precisa. Mesmo no dia que nasce. Mesmo no dia que nasce. Corta a unha e não precisa de luva. A gente precisa que o bebê desenvolva o tato, que é o primeiro sentido dele, né? Que é o tato que ele sente na barriga, que ele vai conhecendo ali tudo que tá ali dentro. A gente precisa que ele desenvolva isso, que ele pegue na pele da mãe, que ele pegue na roupa, que ele pegue no peito, que ele pegue nos tecidos do bercinho, que ele pegue na própria roupa, que ele vai começando a entender o que é que existe ali, o que é que tá ali na frente dele. E a luva vai impedir tudo isso. Ele não vai começar a conhecer o rosto, ele não vai conhecer a boquinha dele. Então, precisamos Mas tirar. assim, eu posso cortar a unhazinha assim que nasce? Pode, gente. Eu pensei que era muito sensível, porque algumas pessoas me falaram Não, assim, que a unha é muito frágil quando nasce, então você tem não. que esperar alguns dias para Inclusive, cortar. as minhas últimas consultas que eu fiz, os pais morrendo de medo de cortar a unha. Eu falei, esteriliza aí, me dá aqui, eu mesma cortei. Não é para ficar com a unha grande, o bebê pode se arranhar. Cortou e pronto. Não precisa. Você Agora, prefere tem uma aquela pergunta aqui, ó. da Se eu já touca? tiver um pediatra, posso escolher que ele acompanhe o parto ao invés do pediatra plantonista? Eu adoraria que isso pudesse ser, que isso fosse possível aqui em Salvador, mas ainda não. Em outras cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju, Goiânia, é possível assim que você leve o seu pediatra como você leva o seu obstetra. Mas aqui em Salvador ainda não. Mas um dia poderemos. Sim, fale. Certo. Ô, Nanda, eu nunca vi essa parte de escolher escolher ele, acompanhante, nunca vi também não. E uso de touca. Aquelas touquinhas no pós-parto. Quando o bebê nasce, eu acho que é legal sim usar, porque a gente está protegendo a moleira, né? A fontanela, de perder calor para o meio. Mas depois que ele já está em casa, que você está na temperatura ambiente normal, que não está com ar-condicionado o tempo inteiro, não precisa não. Não precisa não. Tá. Você prefere aquelas tesourinhas? Não sei se você já viu aquelas lixinhas elétricas para unha do bebê. Nunca vi essa lixa elétrica não, É uma novidade. lixinha que eu já vi, que tipo assim, que na verdade é com pilha. E aí você lixa o bebê. Na verdade se tanto Ah, faz tesoura ou lixa, na verdade é melhor tesoura e lixa, eu só uso tesoura. só Tem tesoura. uma mãe outro dia me falou que usou uma lixa. Mas eu fico com medo da lixa machucar, né? A pelezinha do bebê e a parte de baixo da unha. Então eu prefiro sempre a tesourinha. Só a tesourinha. É. E a outra coisa, Nandinha, deixa eu ver aqui que perguntaram. Ah, a touca já perguntaram. Uso de chupeta e mamadeira. Eu já sei, a chupeta e mamadeira não, de jeito nenhum. Mas deixa ela responder. Não. Joga na maré junto com a luva. Joga fora. Menos uma coisa para Então, sabe o que comprar. que eu falo também? Você que é obstetra, né? Que agora está gravidíssima.
Tem que fazer parte do enxoval de uma mãe que quer amamentar, uma consultoria de amamentação, mais importante do que a mamadeira, do que a chupeta, do que algumas coisas, eu acho que é a consultoria de amamentação. Seja com a consultora ou então até a consulta pediátrica pré-natal, se você não puder pagar as duas coisas. Alguma das duas, escolha e vá, porque vale muito a pena. E a mamadeira e a chupeta podem dar confusão de bico no bebê e prejudicar essa amamentação, se for uma escolha sua. Posso usar, Nanda, aquela lanolina para hidratação do Do bico do mamilo e o bebê. bebê amamentar normal, não pode? Pode usar, pode. Mas não é assim uma recomendação, padrão, não. Normalmente a gente fala para usar o próprio leite da mãe. Você faz um pouquinho de ordenha do leite, pega o leite e passa no bico da mãe. Mas se a pessoa usou lanolina e tá tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não tem que limpar antes de botar o bebê, não. Sim. E banho de sol No pro peito ou bebê? no bebê? No bebê. Pro No bebê, bebê, tem assim, tem algum horário? Precisa tomar todo dia um solzinho? Como é? não precisa tomar todo dia. É legal tomar, mas a gente hoje já faz uso da vitamina D como prevenção e evita ficar colocando no sol todos os dias, se não tiver indicação. Como prevenção de câncer de pele lá no futuro, lá na frente. Então, banho de sol, assim, a gente recomenda quando a criança está um pouquinho mais amarelinha. E aí a gente recomenda que dê de manhã cedo, antes de 9 da manhã, ou depois de 4 da tarde. Mas normalmente eu só Existe um indico quando a tempo? criança está com icterícia mesmo. E não tem ainda indicação de fototerapia, né? Pode ficar em casa. E existe um tempo, Nanda? 15 10 minutos, minutinhos, 20 minutos? 15, 20, tá bom. Só de fraldinha e pronto. E também a Deixa só mãe de fralda e aproveita deixa lá. e faz um banhozinho de sol nos seios também. Tira o sutiã e deixa o peito lá para dar uma cicatrizada, para aumentar um pouquinho a queratina. É bom também. Tá. Sobre a cinta pós-parto também aqui, é algo que se discute muito. Não tem indicação da cinta pós-parto, tá? Só existe indicação se for conforto da mãe. Se a mãe se sentir confortável em utilizar a cinta. Mas indicação, por quê? Porque tem gente que acredita que a cinta vai ajudar que o músculo volte Que o ao corpo normal. Mas na volte. verdade, não é isso. Às vezes até você fazer o esforço físico que faz o seu músculo voltar ao normal. Mas a cinta, às vezes, vai trazer conforto para a mãe. Então, às vezes, Ou a barriga não, ainda né? vai ficar inchada. Ou não, porque às vezes, por exemplo, eu vou contar meu caso. A minha obstetra não queria que eu usasse cinta. E aí, algumas pessoas, usa cinta, usa cinta. Aí eu, tá. Fiz uma cinta lá, usei. Eu não consegui ficar nem 6 horas, porque doía muito o estômago, foi horrível. Eu tirei, quando eu tirei foi o alívio, foi a melhor coisa. E nada aconteceu com o útero, nem com o músculo, nem com o corpo. Eu não tive diástase abdominal, nada disso. Tá tudo ok aqui. Exato. Então, normalmente, eu só assim, ó, se a paciente se sentir confortável e quiser usar, porque tem algumas pacientes que querem usar e se sentem confortáveis de estar Sim. usando. Aí você vai falar assim, não existe nenhuma contraindicação, né? Então, assim, quer usar, tudo bem, mas assim, indicação de usar cinta no pós-parto não existe. É... Ô, Nanda, tem uma paciente aqui, eu acho que uma pergunta, né? Na verdade, ela tá falando que ela não produziu muito leite, teve que introduzir a fórmula. E o bebê não rejeitou a mama, não foi rejeição de mama. O bebê tinha pega, mas ela não teve uma produção ideal de leite. Uhum. Pode acontecer às vezes, né? Normalmente não acontece, mas tem que ver também a história dessa mãe, como é que tá a cabecinha dela, se tem cirurgia no peito ou não, anterior, se tentou dar chupeta, se não tentou, se fez algum acompanhamento, se o pediatra avaliou essa amamentação, enfim, várias coisas. Exato. Gente, mais alguma pergunta? Nanda, você tem mais alguma orientação? Que eu fiz tantas perguntas, mas eu não sei se tinha mais alguma coisa, porque sempre vai Eu acho surgindo, assim, né? uma coisa que é bom falar para você sempre dizer para suas pacientes, amigas que estão grávidas conheçam o pediatra antes. Se você não gostou, se não rolou um tchan, um plim na hora, mude de pediatra, vá em outro. Tente fazer isso antes do bebê nascer. É importante as informações do pré-natal.
É importante tudo isso. É importante você conhecer o pediatra. Ele vai ser o seu melhor amigo por 18 anos, pelo menos. Então, você precisa também confiar nele ou nela para você fazer as condutas direitinho com seu filho, com sua filha, para você concordar com a conduta dele, para você questionar quando você não concordar também, para você ter intimidade, para você ter segurança nos cuidados também com seu filho ou sua filha. Até para também não ficar trocando de pediatra o tempo todo, já com o bebezinho, né? Isso, exatamente. Claro que é possível, né? Se você não... Que nem assim, você tá com obstetra, você não tá concordando com o que ele fala, você vai trocando até você, né? Mesma coisa, Até pediatra. você achar. Isso. Exato. Uma última pergunta que colocaram aqui. Essa você responder, mas vou deixar para você. Se o bebezinho tá com mês, você pode tomar chá? Não! Pelo amor de Deus, não! Não, Ilma, Não. não! Não, 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 não. Faz assim, ó, você toma o chá e o chá passa pro bebê, sendo que tem que ser um chazinho normal, camomila, uma erva doce, uma erva cidreira, aí você toma e no aleitamento passa pro bebê, certo? Pra gente não Isso. diminuir a ingestão de leite dele, que deve ser o único alimento, seja o leite materno, seja a fórmula, deve ser o único alimento do bebê até 6 meses. Gente, ó, aleitamento exclusivo até 6 meses, depois de 6 meses complementar, e aí na pediatra ela vai te orientar as papinhas, de que forma você vai introduzindo as papinhas. Água, chá, porque assim, o pessoal mais antigo, né, fala, tá com Uhum. cólicazinha, dá um chá, não sei o quê. Não é pra dar, tá? Perguntaram aqui sobre quem tem silicone, consegue amamentar normalmente. O silicone, a localização que é colocada, ou é atrás do músculo, normalmente, ou é atrás de glândulas mamárias. Então, consegue amamentar normalmente. O problema é o paciente que já fez redução. É mais Paciente que tinha complicadinho, uma mas que mama é muito, possível também. Se não que é foi muito possível mexido também. ali a anatomia, é possível. Por isso, Exato. uma consultoria de amamentação de novo. Exatamente. Tipo, algumas podem até reduzir a produção. Só que durante a gravidez, toda mulher vê que a mama aumenta, porque essas glândulas estão se desenvolvendo, estão se multiplicando. Então, Sim, assim, até as que fizeram redução, elas podem conseguir amamentar normalmente. Isso não tem nenhuma influência, tá? isso. Na verdade, quanto mais você der a mama e estimular, mais leite Mas você vai vai produzir. produzir. Isso. Mais a produzir. Então, não pode deixar de Muito fazer o bem, doutora aleitamento. Amanda. Tô pesquisando, tô estudando. Massa. Tô estudando, Nandinha. Mais alguma dúvida? Não, né? Acabou. Não, Nanda. Queria agradecer, foi ótimo. Agora só Obrigada falta você um pelo mês, convite. pelo menos já vou, assim, eu tô aqui, meu Deus do céu, muita informação, muita coisa. É, Mas agora, já com informação, assim, né? Porque, assim, cada pessoa fala uma coisa, aí mãe uhum, fala uma coisa, sogra fala outra coisa. Aí, perfeito. às vezes, tipo, uma outra pessoa. Então, assim, às vezes é bom a gente procurar uma pessoa que a gente confie para dar as informações e a E gente assim, saber que uma aquilo dali deve coisa. ser feito. Confie em você, certo? Confie na sua maternidade, na sua maternagem. Leve as coisas da forma também que você conseguir, que você puder, que você acreditar. Às vezes, mãe, sogra, avó e tia falam uma coisa que você não acredita. Então, obrigada, te amo, mas vou fazer da minha forma, entendeu? Porque a mãe é você. Então, sempre eu falo isso. Para você, agora tô falando para Amanda, mas para as outras mães também. Sempre confie em você e tentem ser mais naturais possível. Quanto mais parafernália, às vezes confunde nossa cabeça. Então, quanto menos coisa, menos informação alheia, você se procura se informar para você entender as coisas e decidir. Mas as opiniões que não têm embasamento científico, nada disso. Esquece. É. Senão a gente fica Sabedoria é uma doida. coisa, pitaco é outra. Senão a gente fica doida. É, fica. Você vai ver, Viu? maternidade, todo mundo tem uma opinião. Você vai ver. Nanda, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a você. Beijo. Tem que fechar para conseguir salvar a live. Beijo, gente. Obrigada a participação. Vou Beijo. tentar deixar salvo aqui para quem quiser depois tentar, que não conseguiu assistir toda, conseguir ver o resto das informações. Beijo.